a lerem comigo a passagem bíblica que está no livro de Números, no capítulo 22. Livro de Números, capítulo 22, a partir do verso 21. Eu peço que você fique de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e outro do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu com este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela te deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Esta é a palavra do Senhor para a meditação desta noite. E vou pedir que todos, assentados mesmo, curvem a cabeça e orem ao Senhor, pedindo que Ele nos fale, nos edificando, nos consolando, nos exortando. Ore ao Senhor. Deus amado, santo,
e todo-poderoso Pai, nós, os teus servos e as tuas servas, vimos clamar pelo teu nome, para que o Senhor tenha piedade de nós e se digne a falar conosco nesta noite. Que o Senhor, do seu alto e sublime trono, mas também aqui com os contritos e humildes de coração, na tua presença, venha falar-nos, ó Pai. Venha trazer o ensino da tua palavra santa, pelo teu Santo Espírito, aos teus santos e amados. É isto que te pedimos, para que sejamos edificados, saiamos cheios da tua palavra, do teu desejo para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus nesse texto, irmãos, nos fala de um episódio conhecido, muito conhecido, sobretudo porque envolveu um fato inédito, um animal falar, um animal de montar, envolveu a presença do anjo do Senhor, se pondo como adversário numa caminhada de um homem que nós nem sabemos defini-lo, se era um homem de Deus ou era um bruxo. Parece mais um bruxo de aluguel. Ele tinha fama internacional. Balaão, o rei de Moabe, Balaque, que ficou assombrado com a presença da multidão de Israel à frente do seu território, pois Israel estava caminhando, saindo do Egito, tendo saído do Egito, e precisava passar, acho que por questão estratégica, pelo fato de distâncias serem mais perto, encurtar a distância, ele precisava passar por dentro do território de Moabe. O rei de Moabe nem sabia que havia um mandado de Deus, já anteriormente, de que Israel nunca devia tocar nos moabitas, porque eles eram aparentados via Ló com o povo seu. Mas ele se assombrou e mandou alugar esse bruxo internacional lá na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. E ele veio. Aliás, antes dele vir, teve muito acontecimento interessante que merece que nós meditemos, porque pode eventualmente ocorrer com um de nós isto que aconteceu com ele. De modo que os homens, os assessores, os secretários, os quase ministros, a primeira vez ele mandou os secretários mais de nível baixo escalão para falar com Balaão, prometendo-lhe riquezas. O pedido era o seguinte: o rei de Moabe, Balaque, manda-lhe pedir que você vá para amaldiçoar, lançar maldições sobre um povo que se assentou frente ao seu território. Ele disse literalmente: o povo está morando aqui em frente ao meu território. Aquela presença indigesta, inoportuna, desagradável, ameaçadora, porque a fama do povo de Israel vinha crescendo, no sentido de que onde eles passavam, devastava tudo. Moabe, aquelas alturas, já estava sabendo, mesmo havendo um tempo longo já de ocorrido, Moabe já estava, o rei Balaque já sabia que aquele povo conseguiu passar pelo meio do mar a seco. Já sabia de que o povo, onde chegava, era só tocar numa rocha que saía água. Sabia de algumas coisas muito importantes. Então eles tinham medo. O rei do principado de Moabe estava com muito medo. E mandou buscar, então, essa figura, que é polêmica, que é meio desconhecida, chamada Balaão. A princípio, quando os homens chegaram, eles
disseram, vocês vão passar, ele disse, respondeu aos assessores de Balaque, vocês dormem aqui, esperem aqui esta noite que eu vou consultar ao Senhor. E assim ele fez. Ele foi consultar a Deus. E quando ele falou com o Senhor, ele conhecia Jeová. Talvez não era um crente consagrado, mas sabia quem era. Então, o Senhor disse a ele, perguntando: quem são estes homens que estão contigo? Deus sabia. Mas Deus fez a pergunta porque às vezes Ele quer que nós nos inquietemos. E nós só nos inquietamos com algo que estejamos eventualmente fazendo de errado ou pecando para com Deus, quando nos é feita uma pergunta. A nossa caminhada, ela é livre para cometer erros, e às vezes nós vamos muito longe se não houver alguém que faça uma pergunta destas: quem são estes homens com quem você anda? Nós não deveríamos fazer hoje essa pergunta? Quem são os homens com quem você está andando? Esses homens que estão contigo, quem são eles? Deus quer saber. Deus quer saber. É importante que ele saiba. Então Balaão explicou, são assim, eles são assessores de Moabe, vieram para isso e me prometeram, etc. Eles querem que eu vá amaldiçoar o povo. Então Deus disse a Balaão, está claro no verso 12 do capítulo 22, ele disse taxativamente: não irás com eles. E disse mais: nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é bendito. Amém. O povo é bendito. O povo de Deus é bendito. Não cabe maldição. O povo é abençoado por Deus. Ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Alguém pode amaldiçoar outro povo que não é de Jeová, mas o povo de Jeová ninguém pode amaldiçoar. Há razões muito graves para isso. E a razão clara aqui, além do povo ser abençoado, é porque quando Balaão, mesmo rompendo os desafios, as dificuldades que Deus coloca para ele não ir, mas ele consegue ir, Deus permite até certo ponto, mas ele chega a lançar, quando ele diz a primeira profecia, ele diz 4 profecias. Na primeira delas, ou a segunda, ele diz: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Porque não cabe maldição, porque eu não vejo iniquidade no povo. Ele diz: eu não vejo. Veja bem, o povo de Israel não tinha pecado? Isso não é verdade, tinha sim, e muitos são exaltados até aqui na Bíblia. Como é que Balaão diz: o povo não tem, eu não vejo iniquidade? Ele não diz que o povo não tinha, ele diz: eu não vejo. Ter, o povo tinha, mas é que o Espírito de Deus que o inspirava naquele momento lançava o olhar de Deus, e Deus não vê pecado no seu povo. Se Deus visse pecado em nós, nós seríamos destruídos a cada manhã, não tinha mais ninguém. Deus não vê pecado que possa nos condenar eternamente. Deus não vê pecado em nós que possa nos matar, que possa nos destruir. Não, é claro que nós temos pecado, é claro que nós pagamos pelos nossos erros, é claro que as consequências dos pecados que praticamos, nós arcamos com elas, isso está claríssimo. Isso nunca vai deixar de ser feito. Deus sempre vai pedir contas, ninguém culpado que é culpado vai ser tido como inocente perante Deus, nunca. Mas Ele não vê pecado a ponto de o inimigo que serve para nos acusar, querendo destruir-nos, muito menos amaldiçoar. Essa é a grande verdade. Eu não vejo iniquidade em Jacó. Agora, a continuação da caminhada, ela vai se tornando um pouco tensa, porque havia no coração de Balaão, enquanto um adivinho que é chamado lá do exterior, a peso de ouro, havia uma vontade, um desejo, na verdade, o mesmo desejo que existe nos teólogos da prosperidade. Henri Carr. Eu não estou dizendo nada demais, embora seja um impacto essa frase. Ele não queria nada mais do que isso. Ele queria só ficar rico, à custa de
lançar uma maldição no meio, em cima do povo santo de Deus. Então, Deus falou claramente, o povo é bendito. Então, eles se levantaram pela manhã. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, aos assessores do rei de Moabe: tornem a terra, voltem, porque o Senhor Jeová não me deixa ir convosco. Ele tinha temor a Deus. E tendo se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram, assim disse, eles disseram, não como Balaão tinha dito a eles, que o Senhor o tinha impedido. Eles disseram assim: Balaão recusa vir. Está escrito no verso número 14. Então, o rei Balaque não teve outra alternativa. Agora ele nomeou os ministros, o alto escalão, com uma oferta bem mais enriquecedora, bem mais tentadora, daquelas propostas indecentes, para ir até Balaão e dizer: agora você vem. Eles tinham certeza que agora eles viriam. A segunda vez, Balaão, quando recebeu os oficiais na sua casa, disse, está no verso 18: ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também vocês fiquem aqui esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Então ele foi consultar o Senhor. O Senhor já havia dito para ele não ir. O Senhor já tinha avisado, advertido, porque que ele não amaldiçoasse o seu povo. Agora é a segunda vez. Ele já sabe a vontade de Deus. Será que já aconteceu isso com alguém aqui, desse recinto? Já sabe da vontade de Deus, mas ainda pergunta de novo. Mas o que é isso, O que move esse homem a fazer a mesma pergunta a segunda vez a Deus? Então ele foi consultar. E o Senhor disse a Balaão: se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Até que ponto Deus abre mão da sua vontade? Aqui está um fato claro. Está claro que Deus abriu mão da sua vontade até certo ponto para deixar Balaão fazer a vontade dele, não total. Mas por que Deus fez isso? Se ele não queria de modo algum que Balaão fosse. Agora ele cede. Parece que Deus quer, de algum modo, fazer um teste conosco. Vamos nos colocar na posição de Balaão, na insistência com aquela coisa que não é da vontade de Deus. Deus às vezes nos cede para a gente ir e acabar fazendo a vontade dele. É assim que ele faz, para glorificar o nome dele, para mostrar que através de uma vontade, de um desiderato nosso, de uma vontade férrea do nosso coração, que é contra a vontade dele, ele pode transformar aquele transtorno, numa grande bênção para o seu povo e tornar-nos instrumento de bênção ao invés de maldição. Foi assim que ele fez. Então ele disse: vai e fará somente o que eu disser. Então, do versículo 21 ao 35 que li, a palavra o anjo do Senhor aparece 10 vezes. Aparece 10 vezes o anjo do Senhor. Aqui se trava o combate mais intenso. O anjo do Senhor está presente ali. Deus mandou o seu anjo para impedir, ou para contornar, para limitar as ações de Balaão, que estava resolvida a fazer algo que era contrário à vontade de Deus. O verso 22 diz que a ira de Deus se acendeu, porque Balaão se foi. Olha, Deus permitiu, vai, mas dirá somente o que eu te disser para dizer. Mesmo assim, a ira de Deus se acendeu. Ele permitiu, mas se irou. Então agora ele pôs um anjo para ser adversário daquele homem que queria fazer a vontade dele. Quando é que o anjo do Senhor se torna nosso adversário? Este aqui é um caso clássico. É quando nós queremos fazer a nossa vontade que Deus já reprovou. Deus não quer que façamos. Deus não queria que Balaão fizesse o que ele queria. Então agora ele está mandando o seu anjo
para se colocar como adversário no caminho de Balaão. Cada passada de Balaão ia ser milimetricamente medida, pesada e sentida pelo anjo. O anjo ia acompanhar cada passo, ou seja, ele tinha um itinerário muito restrito. Ir, mas fazer somente a vontade de Deus e dizer aquilo que Deus queria. Qualquer passo em falso, ele podia morrer. O anjo disse: eu poderia ter te matado. Veja o risco que às vezes corremos. E acendeu-se a ira do Senhor, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e Balaão ia caminhando e montado na sua jumenta, e os seus 2 servos iam com ele. E a jumenta viu o anjo com a espada desembainhada. Devia ser um espetáculo no deserto. Para o animal, devia ser algo assim horroroso, porque esses animais do campo são muito sensíveis a espíritos e a entidades espirituais, seja de que espécie for que apareça no caminho. Eles não precisam nem ver, eles sentem. Você sabe disso? O cavalo, por exemplo, sente alguma coisa que está presente ali. Então, essa é uma situação que a gente pode perguntar: e Balaão, como sendo um homem dado a trabalhar com espíritos, ele era adivinho, ele era ligado à adivinhação, ao que poderíamos chamar, não sei, de mediunidade. Ele tinha trabalhos com os espíritos, ele fazia trabalhos, ele era afamado com isso, e também conhecia Deus. Como isso se encontra, eu nem sei explicar. Mas até que ponto podemos dizer que Balaão, sendo um homem ligado a esse trabalho espiritual, como é que ele não conseguiu ver ou sentir aquilo que o animal sentiu? A presença do anjo. Parece uma coisa mandada por Deus, porque ele não viu o anjo. Então teve que espancar a jumenta, porque na verdade os seus olhos haviam cegado pelo dinheiro. Então, naquela vontade absurda de ter aquele dinheiro, aquele ouro nas mãos, ele não conseguia ver mais nada, além do fato de que era o objetivo dele único. Então, haja sofreu o animal. Então, ele espancou o animal por 3 vezes, não conseguiu ver que havia algo diferente. Geralmente uma pessoa mais sensata poderia ter descido do animal e ter procurado algo que podia estar ali, talvez uma serpente, que às vezes também está escondida, mas assusta o animal. Mas ele não foi sensível bastante para isso. Ou seja, o animal foi mais sensível do que ele. Agora, ao ponto de, quando chega ao extremo de que a jumenta, na sua malemolência, ela não queria mais ir, na verdade, ela ficava intransigente para a dona, né? O animal já é duro para andar, a gente já sabe de natureza. Agora, diante de um episódio desse, então ele não ia para cá, o anjo ficava na frente, para cá o anjo ia. Certa hora, ela entrou numa estreita rua, onde havia muros, creio que de pedra. Então o anjo se posicionou de frente. Então, uma hora ela apertou o pé do profeta para elogiar o homem, né? Ao lado do muro, ele espancou, mas uma hora não tinha saída nenhuma, ela se deitou. Então, nesta hora, o Senhor, diz a Bíblia, aí ela falou. Quando a jumenta falou, então ele respondeu. Eu acho que tão inebriado estava com o fato de que a sua carreira financeira ia crescer, era o caminho da vitória, né? Então ele ia para uma vitória que talvez ele mesmo já tinha percebido isso nas suas artes espirituais. Ele sabia que um dia ia ficar rico, porque geralmente assim, a pessoa bota na cabeça que Deus vai torná-la rica, né? Isso é o que acontece com milhares de pessoas que aderem a esse tipo de teologia. Então, ele sabia que ia acontecer isso, ele pensava isso, ele dizia: agora eu não posso fugir disso, mesmo sabendo que Deus tinha avisado que ele não fosse. Agora, chegar ao extremo de receber uma reprimenda de um animal, de um asno, de um animal irracional, é algo que só a Bíblia relata. Fora da Bíblia, só em contos de fadas, de coisas que a gente não pode acreditar, mas aqui era verdade pura, porque os relatos coincidem com a verdade geográfica onde ele morava, e não tinha
não temos motivo para não acreditar. Agora, o extremo chega quando, diz a Bíblia, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Depois dele ter respondido à jumenta, realmente você nunca me maltratou, nunca falhou comigo. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Até aí, os seus olhos estavam cegados. A sua visão não era espiritual. A sua visão, embora conhecesse a Deus, ele estava indo no rumo material. A sua visão era o vil metal. A sua visão era contrária à vontade de Deus. A sua visão estava totalmente distorcida e ele estava desviado totalmente do rumo que Deus queria. Então, o Senhor abriu os olhos e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada. Agora ele viu. Quando é que nós conseguimos ver o anjo do Senhor? Quando é que nós vamos parar de fazer aquela oração que a gente sabe no fundo da nossa alma que não é o que Deus quer, mas a gente quer? Quando será que o Senhor vai abrir os nossos olhos para que nós paremos com isso? Não necessariamente por um objetivo financeiro, mas pode ser muita coisa que a gente coloca na mente e acha que Deus concorda com aquilo. Geralmente nós somos assim, nós oramos querendo que a nossa vontade seja feita. A gente não diz seja feita a tua vontade, como é a oração oficial que Deus, o Senhor Jesus, nos ensinou. Mas nós queremos, muitas vezes, quando é uma coisa, até pode ser uma coisa lícita. Por exemplo, pedir uma cura de uma enfermidade é lícito, é lógico, é digno, isso é bíblico, é espiritual. Mas às vezes Deus pode dizer, como já aconteceu, eu não quero que ore por esse povo. Deus disse, por exemplo, a Jeremias, não me peça, não ore mais por esse povo. Então, às vezes, quando Deus avisa, mesmo sendo aquilo que é lícito pedir a Ele, que é lícito que Ele nos dê, e que é bíblico que a gente pedisse, a gente continuar pedindo aquilo que Ele já disse não peça, é atentar contra a vontade de Deus. Às vezes nós demoramos a entender, às vezes é preciso o anjo vir, às vezes é preciso ter um incidente como esse tão grave, para que, de repente, a gente abra os olhos. O Senhor abre os nossos olhos. Então ele viu o anjo, agora ele se prostrou, inclinou a sua cabeça com o rosto em terra, e o anjo lhe disse, repreendeu porque ele havia espancado o seu animal, e ele disse, eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Nós precisamos saber que, eventualmente, por uma questão de desconhecimento bíblico, por uma questão de inocência espiritual, por uma questão de ter aderido a uma teologia herética, a gente não seja encontrado no caminho perverso diante de Deus. O teu caminho é perverso. Você está querendo uma coisa, e mais ainda, Deus deixou, não significa que Ele quer. Deus te deixou ir. Deus está te deixando ir até certo ponto, mas tu pensa que vai levar tudo. Não é assim. É tudo com a vontade de Deus, soberanamente por si. Assim, o anjo disse, a jumenta me viu 3 vezes e tu não me viste. Na verdade, eu poderia ter te matado. Então Balaão disse, eu pequei, porque não soube que estava nesse caminho para te opores a mim. Agora ele disse, o anjo do Senhor tornou a Balaão e disse, vai com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Moabe. A história de Balaão, toda eu não posso contar, não é o objetivo. O objetivo é trazer esse fato que começou a sua caminhada, que aconteceu no início da sua caminhada, rumo ao maior dos projetos que a sua vida talvez não tinha proporcionado a ele, mas que era exatamente ofender o povo de Deus, transgredir a lei de Deus, contrária à palavra de Deus. Irmãos, esta é a palavra de Deus que eu tenho para hoje. Nós precisamos entender, buscar o entendimento da
vontade soberana de Deus. Nós precisamos entender quando Deus quer as coisas da vontade dEle, e também às vezes quando Ele apenas deixa que andemos um pouco adiante, dentro da nossa vontade, só para mostrar que é Ele quem determina, é Ele quem faz, é Ele quem vai contorcer e distorcer os fatos que nós criamos para que a vontade soberana dele seja realizada. No final das contas, as 4 profecias realizadas, ditas por Balaão, entre elas, numa das quais ele cita a profecia acerca da vinda de Jesus, ele disse: uma estrela subirá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Primeiro atendendo a pessoa do rei Davi, mas objetivamente significando a pessoa de Jesus, que é essa estrela, esse cetro, reinado do Senhor Jesus. Então Deus transformou aquele homem com aquela espiritualidade turva, com aquela ignorância espiritual, com aquela cegueira toda, um dos maiores profetas, dos mais importantes profetas nessa época do Antigo Testamento, dizendo uma das coisas mais belas acerca de Jesus e acerca de Israel e acerca do futuro de Israel. Então, que todo o caminho que nós propusermos, que o nosso coração queira, seja o caminho que Deus tenha determinado. Assim é que nós vamos vencer, assim é que nós sejamos vitoriosos, assim é que nós vamos ser usados como instrumentos verdadeiros da presença de Deus. Porque mesmo contrário à vontade de Deus, Ele faz a vontade dEle mesmo. A gente pensa que somos nós que fazemos, mas é Ele quem faz. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.